FBC. Hoje estamos aqui reunidos para ouvir o professor Jeano, que defendeu esse ano de 2024, mas antes eu vou fazer uma apresentação breve do programa, né, do projeto, e trazer algumas informações para vocês sobre aqueles interessados nos certificados e tudo mais. A nossa ideia do seminário é trazer os egressos do programa para que eles possam falar, conversar com vocês, apresentando a pesquisa que eles desenvolveram e concluíram, para que isso sirva de motivação, principalmente para aqueles que eventualmente podem se interessar em cursar o mestrado profissional, seja no nosso núcleo da UFBC, seja em qualquer outro núcleo, e também criar um canal de diálogo para aqueles que estão no programa e que eventualmente estão com algumas dúvidas, algumas dificuldades, e podem acompanhar o trabalho de uma pessoa que já concluiu e que, portanto, fez intervenção didática, escreveu o seu texto, fez essa associação, essa indissociabilidade entre teoria e prática, né? Trouxe, então, filósofos, trouxe teoria para conversar com a sua prática e a prática conversando com a teoria. Então, a gente acredita que esse papo direto com outro aluno, né, que concluiu, possa ser muito frutífero para aqueles que estão no programa e para aqueles que eventualmente queiram entrar no programa. Além, é claro, daqueles que eventualmente podem ver esses vídeos e estejam à procura de algum tema para trabalhar nas suas aulas, né? Já é professor. O Jeano tem um trabalho em que ele desenvolve o ensino de filosofia com várias interfaces com as artes na sua prática e no seu conteúdo de aulas, e é isso que vocês vão ouvir quando ele começar a falar. E então, aqueles que também são professores da rede e que têm o interesse de conhecer novas práticas, conhecer uma prática feita por uma pesquisa, né? Um trabalho dedicado que a pessoa dedica uma boa parte do seu tempo para estudar e transformar isso numa dissertação, pode acompanhar, então, esse material, né, produzido para si próprio, para suas próprias aulas, e que tem a intenção de reverberar e de ecoar para todos os outros professores de filosofia que estejam buscando caminhos para o ensino de filosofia. Nós estamos fazendo essa transmissão pelo canal do Prof. Filo UFBC no YouTube. Então, eu peço para aqueles que tenham eventualmente o interesse de ter um certificado para o dia de hoje, mandem, por favor, o nome completo e o e-mail no chat do YouTube, que a gente pesca ali, e depois a gente pode... vou pedir para vocês mandarem e-mail para a gente vai deixar o endereço aqui para vocês, para o e-mail, para vocês mandarem um e-mail solicitando o certificado com o nome completo e o seu e-mail. Acho que agora ficou bem claro, né? Mandem para a gente, então, no nosso e-mail. O professor João Paulo também está ajudando a organizar esse evento, o coordenador do nosso núcleo, junto comigo. Ele vai colocar para vocês aqui na tela o e-mail da coordenação para vocês enviarem e a gente gerar esse certificado. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui na qual o Jeano vai apresentar o seu itinerário de pesquisa, os resultados da sua pesquisa, e depois nós vamos abrir um espaço de perguntas, em que eu vou ler as perguntas que vocês vão colocando nos comentários do canal do YouTube. Assim, ao final, eu mesmo aqui vou puxando as perguntas e a gente vai dialogando, apresentando essas perguntas para o Jeano, e ele vai respondendo na medida do possível, né? Então, por favor, vocês podem fazer perguntas ao longo da fala dele, a gente recupera depois no final. Então, fiquem aí à vontade para se manifestar no chat do YouTube e assim colocar os seus comentários, as suas observações, as suas dúvidas, e a gente depois apresenta e a gente conversa um pouco após a apresentação. Agradeço, já apareceu aqui no fundo da tela o e-mail para quem quiser o certificado, por favor, mande aí para a gente. E a gente faz um certificadinho. E aqui eu já passo a palavra, então, para o professor Jeano. O Jeano desenvolveu a pesquisa, ele é da turma de 2020, né, Jeano? 2020, duramente afetada pela pandemia, né? Teve que fazer boa parte da pesquisa
estando nos períodos de isolamento social da pandemia e concluiu a sua pesquisa. E ele mesmo falando dela é muito melhor do que eu falando, né? Então, Jean, eu agradeço bastante pela sua presença, disponibilidade de trazer aqui a sua experiência, de participar do Prof. Muito obrigado. Então, agradeço a todo o núcleo da UFABC, a todos os professores, e em especial ao professor João Paulo, que organizou todo esse evento. Então, Jean, eu vou passar a palavra para você. A gente combinou, acho que 40 minutos, né? E aí, depois eu retomo aqui para a gente movimentar as perguntas que eventualmente tenham no chat. Certo? Então, boa noite a todos. Boa noite, Iano. Muito obrigado. E a palavra é sua. Boa noite a todos. O meu nome é Jeano Rossi Mendonça de Lucena. Acabei de me formar pelo programa Prof. Filo, mestrado profissional em filosofia. Dia 19, nós temos o nosso grande amigo Alexandre Baltazar, também trazendo aqui o seu trabalho aqui para vocês. Eu sou da turma de 2020, né? Fiz em São Bernardo do Campo. A minha orientadora foi a Fernanda Borges, Carlos Borges. A área que eu me inscrevi foi ensino de filosofia. A linha de pesquisa foi prática de ensino de filosofia. E a sub-área artes e o ensino de filosofia. Em 2012, quando eu iniciei esse projeto, eu tive algumas questões que, ao pisar no estado como professor categoria O que eu era na época, já foi instigante para mim. Uma das questões foi: qual foi a primeira preocupação a lecionar no estado como professor de filosofia? Então eu tive esses tópicos como preocupação. Transmitir conteúdos de forma não conteudista, evitando avaliações apenas de alternativa. Integrar conteúdo e avaliação para enriquecer o ensino-aprendizagem. Incentivar a participação afetiva e prazerosa, tanto em aulas expositivas quanto interativas. Que eu não descarto de vez uma aula expositiva, não é essa a questão. A aula expositiva, ela tem o seu valor próprio, né? Mas não é um excesso nessa proposta de trabalho. Criar uma conexão entre conteúdo, avaliação e experiência emocional para um ambiente de aprendizado estimulante. Então, foram esses tópicos que me moldou nessa pergunta a, já em 2012, pensar uma maneira de transmitir a filosofia de modo que a arte seria uma grande potência do pensamento, que a gente vai ver o que significa esse conceito. A segunda questão que me moldou para fazer esse trabalho foi: e se o modo de avaliar fosse mais envolvente? Que penetrasse na própria ação pedagógica, ou seja, onde os momentos de expor os conteúdos acontecessem de modo que os conteúdos servissem para compor a atividade avaliativa? Então, a partir dessa pergunta, vem esses tópicos. Pensar a avaliação como parte da própria ação pedagógica. Conteúdos são expostos para compor a atividade avaliativa. A ideia de reavaliar surgiu ao observar as dificuldades dos alunos em se engajar nas atividades tradicionais e as queixas dos colegas sobre a falta de desinteresse dos alunos. Aqui eu vou ler, mas eu já vou explicar isso pormenoramente nos próximos slides, tá? Bom, o modelo de avaliação artístico-filosófica. A partir dessas reflexões, já em 2012, eu criei o que eu chamei de avaliação artístico-filosófica. Ao perceber que atividades com arte estimulavam o envolvimento, desenvolvi a atividade prova, que na época eu chamava de atividade prova, dividida em 3 etapas ao longo do bimestre. A avaliação é feita em duplas, trios ou pequenos grupos. Cada etapa acrescenta novos conteúdos, promovendo uma experiência contínua de aprendizado e avaliação integradas. Eu já vou explicar isso aqui melhor. Eu quero dizer uma outra coisa sobre o Prof. Filo ainda. Ou antes. Então, em resumo, as ações motivadoras do projeto, ainda no chão de sala de aula, não entrou em confronto com a UFABC ainda, estamos em 2012, foi objetivo: criar uma relação afetiva dos alunos com os conteúdos, incentivando um aprendizado prazeroso. Gente, a palavra relação afetiva, aprendizado prazeroso, pode parecer um clichê, eu sei, mas isso vai ser importante para mim porque eu vim como arte educador de teatro. E a maneira como se avalia no teatro, ou poderíamos dizer que nem se avalia no sentido clássico do termo, é bem diferente. O teatro se preocupa muito com o processo. E vamos dizer assim, o resultado, prova, que seria
a apresentação do espetáculo, não se faz uma mensuração se o aluno interpretou bem ou mal, se o público gostou ou não. Isso nem se passa pela cabeça. Simplesmente eles apresentam e acaba sendo maravilhoso as apresentações de teatro. Então eu fui com esse modelo no pensamento quando eu entrei no ensino de filosofia no Estado. E percebi um desgaste naquele modelo conteudista, tecnicista, nos próprios alunos. Eu cheguei a passar provas coordenativas, mas não estava rolando legal. E essa ideia de uma relação afetiva com os conteúdos é muito caro para mim. E por isso que eu tentei implementar algo nesse sentido. Abordagem. Transformar a avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem, através de atividades realizadas ao longo do bimestre, onde os conteúdos se incorporavam gradualmente. Esse modelo integra o impacto, né? Esse modelo integra didática, metodologia e avaliação, mudando a visão sobre o ensino-aprendizagem, né? Inspiração filosófica. Qual foi a analogia que eu usei? Como atores que vivenciam emoções de suas personagens, buscam que os alunos sintam as emoções emotivas e intelectuais dos filósofos. Por exemplo, quando você lê Santo Agostinho em As Confissões, você sentia aquele drama pessoal de Santo Agostinho como um drama pessoal mesmo, aquilo que levou ele a escrever as Confissões. Embora hoje nós o lemos como um tratado filosófico, mas antes do tratado filosófico, vamos dizer assim, algo mais frio, existe a razão, a motivação que fez Agostinho escrever aquilo. Eu quero que os alunos sintam essa emoção. Pô, meu cara quis escrever confissões, quis confessionar sobre sua própria vida, até os erros dela, e partindo dos erros dela, ele vai filosofar sobre temas, vamos dizer assim, universais e inclusive belos, de maneira bela isso vai ser desenvolvido pelo Santo Agostinho. A mesma coisa em Sócrates. Quando eu li um livro, a Apologia de Sócrates, eu tinha 17 anos. Na verdade, o professor de filosofia apresentou para nós o ensino médio, mas quando eu li ele integralmente, eu tinha 17 anos. Eu fiquei hiper apaixonado por aquele texto. Muito apaixonado. Pela defesa do Sócrates, pela maneira como ele defende e se defende das acusações que são feitas contra ele. Mais do que tentar entender aquele texto intelectualmente, eu me envolvi emocionalmente com aquele texto. E eu acho que é um caminho para o aluno gostar de filosofia. E as ironias de Voltaire. Aí, ao contrário, se eu senti o drama em Confissões, senti a beleza da defesa de Sócrates e também as ironias, mas em Voltaire, dicionário de filosófico, nossa, tinha momentos que eu dava risada como se estivesse lendo uma comédia, porque quem leu sabe e pesca as ironias que tem ali no Voltaire, no que ele fala, principalmente quando ele falou do destino. Achei muito engraçado os exemplos que ele dá. E eu acho que o aluno poderia ter essa visão. Bom, mas aí, em 2019, eu conheço uma coisa maravilhosa. O quê? O mestrado profissional em filosofia da UFABC. E esse projeto que nasceu no chão de sala de aula, tudo isso que eu falei agora, eu não pensava necessariamente dessa forma na época. Eu apenas fazia, com uma intuição de que eu poderia experimentar esse caminho. E fiz até 2019, e continuo fazendo, ao conhecer o Prof. Filo. Então, o meu projeto vai se confrontar com o Prof. Filo, no sentido bom do termo, se confrontar. Porque esses professores maravilhosos vão pegar o nosso projeto e vão fazer questões intermináveis ao longo do processo que vai te dar, vai nascer, vai brotar uma visão teórica daquilo que você já fazia na prática. E é muito belo esse processo. E por isso que aqui eu quero me ater com bastante cuidado, porque eu quero falar de como foi o processo de fazer uma coisa que você já tinha uma certa familiaridade e vir ao UFABC, o Prof. Filo, os professores maravilhosos, e te quebrar por inteiro e você ficar no escuro, assim, mas eu não sei o que realmente não faço, ou eu sei e não sei expressar. É uma coisa muito louca, mas é legal. Que vocês vão sentir, os que estão já no processo e os que querem entrar. Eu quero tentar aqui colocar para vocês o quanto é legal fazer esse mestrado e quanto vai ser importante para o trabalho de vocês. Eu tenho a opinião
que o projeto já se confronta com a teoria a partir do momento do processo seletivo. Por quê? Porque no processo seletivo, lá no FABC, ou no Profilo, nós temos, ou pelo menos tínhamos, eu não sei como está agora, às vezes as coisas mudam, mas vou falar de como eu fiz, nós tínhamos 3 fases. A primeira fase é apresentar o projeto. Passou? A segunda fase é fazer uma redação. E depois, a última fase é fazer a arguição. Continua assim ainda, André? Agora, a parte o que você falou de dissertação, na verdade, era a prova teórica, né? Agora a gente só tem o projeto e depois a arguição do projeto. Diminuiu uma etapa. Ah, tá bom. Gente, ao fazer o projeto, já foi o momento em que eu tive que teorizar. E isso é legal, porque eu nunca tinha pensado em teorizar aquele projeto. Nem que seja um projeto um pouco mais, vamos dizer assim, sucinto, objetivo, metodologia, objetivos gerais, e a metodologia de avaliação, enfim, um projeto de mestrado, você já dá um clique. Opa, o que eu estou fazendo? Tem nome? Tem teoria? Como que é isso? Ali já é um confronto. E esse confronto é maravilhoso. Agora tem um detalhe interessante. Veja, vou ler um pedacinho ali. Ó. Na minha experiência, as perguntas da arguição foram tão instigantes que, naquele momento, percebi, independente do resultado, o Prof. Filo já havia enriquecido minha formação docente. Não sei se aconteceu isso com vocês. O impacto desse processo é inegável, tornando-se um ganho significativo participá-lo, né, para qualquer professor. Porque, quando eu fui para a arguição, os professores fizeram tantas questões ao projeto, gente, que eu fiquei assim, nossa, o projeto tá ruim, tá bom, o que ele tá? Mas não é isso. Eu acho que eles estão pondo o projeto à prova mesmo, como se fosse assim, você faz uma analogia, né? Você faz um colete à prova de balas e vai atirar em cima do colete para ver se é bom, né? Então tem que atirar em cima do projeto, tem que ver se o projeto ele se sustenta. E quando eu saí da arguição, inclusive falei lá, olha, eu posso até não passar no processo seletivo, mas o que vocês fizeram aqui hoje, eu adorei. Anotei tudo e já vou mudar muitas coisas do que eu estava fazendo em sala de aula, que de fato mudei. Depois, né, você ganha a maravilhosa notícia de que você passou, está dentro do Prof. Filo, está dentro do programa, e aí você vai conhecer a artilharia pesada, vamos brincar assim, que vai defrontar você com o seu projeto de maneira teórica, instigante, ao longo do processo todo, os 2 anos, que são as disciplinas: seminários de projetos, laboratório de ensino de filosofia, seminário de pesquisa, filosofia do ensino de filosofia, filosofia na sala de aula. E eu ainda fiz mais uma com o André, que foi, essa eu fiz presencial, que foi sobre didática e metodologia, não foi isso, André? Elaboração de material didático. Isso, elaboração de material didático. Gente, é aqui que você vai encontrar o seu texto. Se tem uma coisa que eu gosto nesse projeto, e vou fazer o merchan sim, é essas disciplinas. Olha, quando você olha para as disciplinas e fala assim, nossa, de segunda e quarta, tem que ir lá. Gente, é a melhor parte do programa. São as disciplinas. Elas vão mexer nesse negócio aí que você pensa que sabe. Ah, eu faço esse projeto já há 5 anos. Mas quando você vai teorizar, é um outro processo, é uma outra coisa. E as disciplinas ajudam muito, muito mesmo. Foi lá que eu encontrei os conceitos que daqui a pouco eu vou apresentar. Olha, o projeto do Chance de Sala de Aula de 2012 a 2016 era vamos dizer assim, uma coisa intuitiva, vamos dizer, teoricamente, ele não tinha uma forma, não tinha um rosto, não tinha um corpo. O projeto para arguição e processo seletivo já tinha um esqueletinho, mas o que vai acontecer ao longo do processo com essas disciplinas é fantástico. Eu não quero dar muito spoiler, não. Tem uma coisa que eu não gosto de dar spoiler. Nem sobre isso. Então, eu vou deixar que vocês vivenciem. Mas eu deixo aqui.
As disciplinas vão te ajudar muito. Ah, como? Vai me ensinar? Não. Esse spoiler eu vou dar. Vai te instigar. Os professores vão cutucar bastante, sabe? Para você poder sair alguma coisa. Vai sair de dentro de você, mas eles vão ficar por fora ali, instigando você. E claro, né? A orientadora. Aí, eu digo que forma-se um grande tripé. Qual tripé? O projeto desenvolvido prático que você desenvolveu na sala de aula, já está fazendo ele na sua escola, e a construção teórica vai ser articulada a partir de 3 pilares, considerados por mim aqui. O chão de sala de aula, você vai continuar fazendo ele lá, onde o projeto se realiza, sendo observado criticamente sob o enfoque teórico do Prof. Filo. Agora você tem um outro olhar. Eu vou fazer uma outra analogia. Eu gosto de analogias, vocês vão perceber isso. É como se o Prof. Filo te desse um óculos. Ó, você vai enxergar o seu projeto agora criticamente, analiticamente, e você vai questionar o seu projeto, pôr ele a uma construção teórica. Outro triplé, as disciplinas, com as leituras. Gente, vou te falar, um mini spoiler. Os textos que vocês vão conhecer, olha, é filé mignon, é coisa de outro mundo, sim, muito legal. Os textos que vocês vão conhecer através dos professores, através das disciplinas, vai ampliar e aprofundar o seu olhar teórico, que você fala, nossa, eu não tinha visto que eu fazia isso, cara, eu não tinha percebido isso. Você vai perceber. E fechou no nosso tripé a orientadora, ou orientador. Ele vai conectar as ideias surgidas a partir das disciplinas e ao projeto prático que você já faz, consolidando o elo entre teoria e prática. E quando isso começar a ganhar corpo, depois de tanta angústia que vocês vão ter, não vou negar, vai começar a ficar belo a coisa, tá? Mas é sofrimento. Tudo é sofrimento. Haja os grandes filósofos, os grandes cineastas, todos eles sofreram para chegar ao resultado final. Eu estou falando aqui porque eu já passei por esse processo, parece que tá bonitinho, né? O tripé, que lindinho, tal, tá intercalado, disciplina, chão de sala de aula, orientador, dialogando, mas na verdade os professores vão te dar uma rasteira para lá do chão eles te dar a mão. Ó, vai aqui, vai ali, vai lá, vai cá. Eu lembro de perguntas do professor Paulo Tadeu, ele gosta muito de instigar bastante, a lança dele é maior. Ele fala, qual é o seu projeto? Aí você fala, mas você pensa que você está filosofando, que você achou. Tá, mas ainda eu quero o centro do seu projeto. O que realmente você está fazendo? Cara, se fica doido, você fala, gente, falei tanto e... Mas isso que o Paulo está fazendo é muito importante, porque vai instigando. Uma hora você acha o seu caminho aí. Bom, o projeto no chão da sala de aula antes do confronto teórico, né? Vou ler isso aqui, depois vou explicar, que aí eu volto para onde eu estava. Lá em 2012, começou com uma experiência prática na sala de aula, antes de ser confrontado com as reflexões teóricas provenientes do mestrado. Durante esse período foram realizadas as atividades desenho artístico filosófico, história em quadrinhos e música artística filosófica. Então, naquela época, eu já fazia isso. Inicialmente, as atividades eram chamadas de atividade prova, mas eu não gostava da palavra prova, eu achava ela pesada. Eu queria uma coisa que deixasse o aluno mais leve, fazer aquilo com certo gosto, sabe? Então, eu percebi e usei esse termo aí, artístico-filosófica, para tentar já ali na semântica, já na linguagem, né? Assim como substituir a aula como encontro, eu gostava de chamar de encontro. Então, eu falei para os alunos, nossa aula é um encontro e vamos fazer atividades artístico-filosóficas. Então, tentava já na linguagem ali mudar um pouco, refletindo uma abordagem mais fluida e criativa. Bom, o projeto após o mestrado profissional em filosofia. Como é que ele ficou? Com esses professores que vêm com as disciplinas, ele ganhou o seguinte corpo teórico. Eu trouxe uma ideia, o nome do projeto foi A Filosofia à Quarta Parede, a avaliação na Berlinda. Então, com o André, por exemplo, eu descobri o Deleuze, que é um filósofo. O Deleuze me ajudou muito a compreender e, principalmente, separar. Eu estava pensando que eu estava filosofando através da arte.
Não que não seja possível. Mas eu prefiro ficar com Deleuze, que diz que a arte produz afectos e perceptos e a filosofia produz conceitos. Então, por exemplo, essa mudança eu já fiz no meu projeto. Eu tenho completa consciência de que quando eu produzo as músicas filosóficas, os desenhos filosóficos, estou produzindo perceptos e afectos, como diz o Deleuze. Mas o intercessor pode ser um texto filosófico. Então, por exemplo, essa separação teórica já é muito importante eu saber hoje. E quem me deu isso? As disciplinas e o prof. Filo. Então, mais do que ganhar um título de mestre, eu achei muito importante ganhar o conhecimento de mestre, no sentido de esses professores terem me levado a pensar e ter me chamado aí para esses filósofos que eu não conhecia. A orientadora, em certo tempo, ela falou: Gê, você está trabalhando com avaliação. Eu, é. Você transformou a avaliação, eu não esqueço nunca dessa fala da orientadora, em um processo de aprendizagem. E depois, os professores reforçaram isso. A Patrícia, o André, o Paulo, o Fabiano, eles reforçaram isso, a Marília. Eles perceberam isso. Eu não sei, eles estavam antenados pelo Wi-Fi, porque todos falaram a mesma coisa e nunca se conversaram, não sei não. Mas foi muito interessante que eles reforçaram isso. Falei, nossa, então estou trabalhando a avaliação com o processo de ensino-aprendizagem, então vamos trabalhar a avaliação com o processo de ensino-aprendizagem, vamos teorizar isso, vamos conhecer esses caras que falam de avaliação. Nesse caminho, eu percebi que quando eu estava fugindo da avaliação conteudista ou de uma aula excessivamente conteudista, eu estava fugindo o que eu chamei de quarta parede na educação. Mas como surgiu esse conceito? Ele surgiu em uma das aulas de disciplinas do Fabiano, inclusive, que mostrou para nós um pano que os alunos escreviam e ele deu o nome de um dos conceitos do Deleuze. Nossa, mas agora fugiu, viu? Desculpa, Fabiano. E desculpa, André, também. E desculpa a todos. Fugiu, mas eu vou lembrar. Uma hora vai sair. Então os alunos escreviam lá e ele deu o nome de um dos conceitos do Deleuze, com os alunos escrevendo frases filosóficas, tal, um pano. Ele até carrega esse pano para lá e para cá. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tô aí dentro da arte, dentro de alguma coisa aí que eu posso usar como conceito. Então o conceito de quarta parede foi o seguinte: ele surge no teatro, né, foi aplicado ao ensino de filosofia, visando superar a distância tradicional entre professor e aluno. Mas quando eu fui para o Paulo Freire, que diz isso aqui, ó, especialmente sua crítica à educação tradicional, oferece fundamento teórico para entender como o ensino bancário prejudica a aprendizagem e a interação genuína. Eu pensei, peraí, quando o Paulo Freire quer que uma educação supere a educação bancária, esse Paulo Freire, ele está, na verdade, fazendo o que já fazia Grotowski, Brecht e Boal no teatro, quebrar a quarta parede. Então, o que seria essa quarta parede, teorizei lá na dissertação, na educação? Seria uma espécie de educação excessivamente conteudista, tecnicista ou bancária, na onde a relação professor-aluno fica distante. Se fica distante do aluno. Até no modelo como isso é feito. Então, quando você quebra isso numa avaliação formativa, que é o que eu vou usar bastante, os alunos formam grupos. Desses grupos, eles vão fazer o projeto pedagógico, artístico-filosófico, o esboço, se for um desenho, e depois o produto final. Ao longo desse processo, eu vou mediando com os filósofos, com frases filosóficas, com intercessores, eu vou jogando intercessores para eles poder mobilizar o seu projeto. Então, ao fazer isso, eu estou fazendo a mediação como tanto sonhava o Paulo Freire. Grotowski já fazia isso, Brecht e Boal, no teatro, né? Fornecia as bases para a transformação do ensino de filosofia, propondo novas formas de interação entre educador e educando, que desafiam estruturas rígidas e passivas do ensino tradicional. Ponto. Então, o que eu queria fazer? Eu queria, como Grotowski, Brecht e Boal, que buscou fazer uma interação entre espetáculo e público, eu queria fazer uma interação entre professor, espetáculo e público-aluno. Quebrar essa quarta parede e ir lá no meio do aluno fazer o projeto.
O Paulo Freire, gente, tem uma citação no livro dele que eu achei muito forte. E ela me pegou. Quando eu prestei para a orientadora, ela falou, Gê, é aí, vai para esse caminho aí. A citação é essa aqui, ó. A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida. A concepção bancária que ela serve também o é. No momento mesmo em que se funda no conceito mecânico, estático, especializado da consciência e em quase coisas. Não pode esconder sua marca necrófila. Então, a concepção bancária é descrita como um amor à morte, porque se alimenta da morte, mantendo os alunos em um estado passivo, sem motivação para criar ou refletir. Ora, se eu queria romper essa quarta parede, eu queria por um grande propósito. Qual? Acabar com uma possível educação necrófila, como aí denuncia o Paulo Freire. Assim como eu quero o amor à vida, o êxtase, a criatividade, eu tinha que mudar a maneira como dar essa aula. Por isso, as atividades artístico-filosóficas e a arte como potência do pensamento, e aí entra o Deleuze, que vai me ajudar muito aí para compreender isso. Bom, nós temos que romper a quarta parede, que agora ela é nada mais isso aqui, ó. A quarta parede é isso aqui, ó. A quarta parede é uma educação pautada na concepção bancária de educação, que é necrófila para Paulo Freire, e que se funda no conceito mecânico, estático, e que torna o aluno quase como uma coisa. Essa é a quarta parede. Como é que se estabelece a quarta parede da educação? Quando ficamos excessivamente bancários, fundamentando uma educação mecânica e estática. Ruim para o professor e ruim para o aluno também. Como se quebra a quarta parede aqui? Com as atividades artístico-filosóficas. Tá? Aí, o slide quebrando a quarta parede e transformando o ensino de filosofia. Como romper essa quarta parede? No ensino de filosofia, assim como no teatro, quebrar a quarta parede é essencial para criar uma relação viva e dinâmica entre professor e aluno. Freire nos ajuda como? Argumenta que a educação deve ser um processo interativo no qual os alunos constroem conhecimento junto com o professor, tornando-se participantes ativos. Romper com a concepção bancária significa adotar um modelo onde a aprendizagem é construída de forma conjunta, incentivando a reflexão, o diálogo e a criatividade. Necrofilia e educação. Se a quarta parede não for quebrada, o ensino permanece opressor, alimentando o amor à morte e minando a capacidade do aluno de aprender. Então, ela tem que ser quebrada. Conclusão. A transformação do ensino de filosofia passa pela criação de espaço dinâmico e participativo, onde a interação entre professor e aluno é fundamental para a construção conjunta do saber. Então, de um projeto que eu fazia lá, em 2012, isso que eu estou lendo para vocês é um pedacinho da dissertação construída ao longo de 2 anos, quer dizer, um pouquinho mais, porque nós tivemos um estendido aí por causa da Covid, com as disciplinas, gente. Então, assim, por que eu estou lendo isso? Para enfatizar o quanto as disciplinas, os professores, o orientador e esse tripé que eu chamei, projeto no chão, sala de aula, disciplina e textos e reflexões com os professores e orientador ou orientadora, vai nos ajudar muito. Olha só aonde nós chegamos, né? Como ele conceituado tem um rostinho bem mais interessante. Inclusive, para mim, eu releio ele e fico pensando o que posso ainda mudar lá no chão da sala de aula, teoricamente, praticamente, e aí vai. Teoria e praxis ali fazendo um diálogo, né? Bom, avaliação de ensino de filosofia. Então, a avaliação será a maneira como vou quebrar a quarta parede. Como? Assim como um aluno. Vou explicar uma coisa do teatro para a gente amarrar isso aqui. Quando eu faço um início de processo de montagem de peça, mesmo em oficinas ou como diretor de teatro, a gente pega o grupo, escolhe o tema. É tudo do chão, gente. O grupo escolhe o tema. Do tema, há uma pesquisa sobre o tema. Eu estou fazendo isso agora com os alunos de arte das oficinas de teatro que eu estou trabalhando. Os alunos escolhem o tema, desenvolvem o tema, pesquisa o tema, cria os personagens, fala os personagens, depois critica os personagens, como que é Brecht, né? A gente vai no Brecht ali, faz uma análise crítica dos personagens, o que esse personagem está falando, como que ele vai se ouvir na trama. Isso os alunos vai do começo ao fim, até a elaboração de figurino, trilha sonora, tudo. Mas que ferramentas que eu dou para eles?
A ferramenta total ali, técnica, de explosão de cena, curva de personagem, curva de trama, localização de palco, movimentação. Na filosofia é a mesma coisa. Eu não queria fazer assim, Sócrates, Platão, Aristóteles, prova. Não, eu queria que a própria avaliação se fosse já a ação pedagógica. Ou seja, eu chego e anuncio para eles, olha, vocês vão fazer uma atividade artístico-filosófica chamada de desenho artístico-filosófico. E vamos, desde a criação do projeto desse desenho, o esboço desse desenho e o final desse desenho ao longo do bimestre. E aí eu vou levando os filósofos para vocês, conforme vocês vão teorizando os seus desenhos. Ah, professor, nosso desenho vai ter essa tematização. Então joga um Heidegger ali. Ah, professor, nosso desenho... então joga um Platão ali. Professor, a gente queria trabalhar esse desenho, sei lá, com Setembro Amarelo, Horkheim ali, e aí vai. E aí vamos trabalhando. Então, os conteúdos vai virando ali chaves, intercessores, que vai mobilizando, instigando eles a fazer o projeto. Eu não queria... Porque a tentativa é fazer com que o conteúdo seja vivo para ele. Então, o conteúdo é uma das chaves principais para ele fazer o seu projeto, o seu desenho artístico, filosófico ou música. Então, a avaliação será colocada na berlinda e analisada como uma ferramenta para romper a quarta parede, né, na relação ensino-aprendizagem. Bom, aí onde entra o Prof. Filo? Onde ele nos ajuda? Me ajudou a conhecer com mais afinco, inclusive conheci alguns que eu não conhecia, autores como Junot Cornélio Matos, Lucchesi, já é mais conhecido entre nós, professores, né? Mas Vasconcelos, Hoffman, Terezinha Rios, Sônia Maria Ribeiro e Maria Saul, é uns que eu peguei aqui, mas trabalhei com muitos mais da área da avaliação, tá? Então, assim, a abordagem da questão avaliativa demonstra a necessidade de superar o modelo de avaliação tradicional. Esse modelo tradicional, que representa para nós uma manifestação da quarta parede, precisa ser substituído por um modelo de avaliação que coloque o estudante no centro e o torne protagonista desse processo avaliativo. Então, a avaliação, quando utilizada de forma participativa e interativa, promove a quarta parede, né? Aliás, a avaliação quebra a quarta parede, né? Criando um espaço onde os alunos são vistos como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. Eu citei aqui eu separei algumas citações que eu usei na dissertação para vocês entenderem como que esses caras entraram e estão de acordo com essa questão de quebrar a quarta parede. Não que eles pensaram em quebrar a quarta parede, mas na nossa ideia de avaliação aqui. Vamos começar com o Matos. O Matos diz o seguinte: estamos, porém, convencidos de que, longe de ser instrumento de tortura ou mordaça, a avaliação poderá tornar-se mediação poderosa no processo de desenvolvimento do estudo e do professor ou professora. Matos, 2013, página 61. Hoffman, o que ela diz? O Hoffman acrescenta que se o educador valorizar efetivamente toda a produção do estudante, lembra que eu pego a atividade e vou desde o comecinho, do comecinho da produção até o final, e aí aquilo é a prova já? Prova não, né? Avaliação. Partindo de suas ideias ou dificuldades para o planejamento de novas ações educativas, estará naturalmente tornando participante do processo. Hoffman. Vasconcelos destaca que ser mais exigente não significa fazer o educando desejar conhecer mais, atuar mais, não desejar mais conteúdo ou ser durão nas provas. Temos visto estudantes dizerem que sua escola é exigente. E quando perguntamos por quê, afirmam que ela dá muita matéria ou as provas são muito difíceis. Nosso desejo é que possam começar a responder que a escola é forte, porque faz a gente pensar muito, porque exige o melhor de nós. E Rios afirma que se a educação é um processo contínuo de busca de um saber ampliado e aprofundado, de um viver inteiro, é preciso que os indivíduos estejam inteiros nessa busca. Ao lado da razão, a imaginação, os sentimentos, os sentidos são instrumentos de atuação na realidade e criação de saberes e valores. O bom ensino será, então, estimulador do desenvolvimento desses instrumentos e capacidades. Então, essas citações é só para vocês entenderem como que essa busca teórica, né, esse olhar teórico no projeto, enriqueceu e muito a minha prática na sala de aula. Porque esse olhar teórico que o mestrado profissional em filosofia vai nos dar, vai fazer com que você tenha uma consciência maior do que você está fazendo ali. E essa consciência eu encontrei nesses autores da avaliação.
Tem o Deleuze, que eu não coloquei aqui, para não ficar muito estendido, que é da filosofia, né? E o Paulo Freire, que também é da filosofia e pedagogo. E voltei aqui às disciplinas. Quem deu esse esqueleto, esse corpo? As disciplinas do Prof. Filho. Então, gente, se entreguem ao máximo às disciplinas. Quem estiver aqui assistindo e já estiver no mestrado do Prof. Filho em filosofia, se entreguem ao máximo. Elas vão ajudar muito. Todas elas. Outra coisa, quem tem vontade de fazer mestrado profissional em filosofia da UFABC, se inscreva nos próximos processos seletivos, porque é muito legal. Ó, tá errado ali o porf, mas depois a gente conserta isso aí. Bom, esse aqui é um produto. Isso aqui é um produto de um dos trabalhos que um aluno fez, o desenho artístico filosófico. Do lado tem o projeto. Ali está escrito. Ali é o projeto que eu pedi. Depois ele fez o esboço, depois ele chegou no produto. As vinhas representam o estado natural. Essa aula foi sobre o Rousseau e Hobbes, o homem do estado natural para o estado de civilização. Ele diz: as vinhas representam o estado natural do ser humano, seus laços, seu instinto natural, a qual ele não quer desfazer. Quanto mais o ser humano segue em frente sem se soltar, maior é sua ligação com seu estado natural. Ele está em uma caverna e não quer ver a luz no fim do túnel. Ele acha essas vinhas importantes e as leva consigo. Ele cobre a boca, com isso não consegue se expressar corretamente. Ele tapa os ouvidos, assim como suas orelhas, se tornando ignorante. Por conta disso, não sabe para onde está indo. Logo em sua frente há a tesoura da sociedade, pronta para cortar algumas dessas vinhas. Para ser mais específico, ele cortará as da boca e as dos olhos, juntamente com as dos ouvidos. Ao cortar as vinhas, a sociedade liberta a visão, a audição e a voz do ser humano. Ele não cortou o resto das vinhas, pois ele é quem tem o dever de escolher se libertar de outras vinhas ou não, utilizando juntamente os seus sentidos que lhe foram concedidos, para raciocinar e escolher quais vinhas ele deixa ou levaria consigo para viver em sociedade. Claro que essas vinhas deixadas poderiam reaparecer em algum momento. A ignorância é uma vinha que muitas pessoas escolheram não se desfazer. Esse foi o projeto. Professor, como é que ele chega nesse projeto? Gente, aí tá a beleza para mim, né, desse projeto. É que o aluno faz um feedback constante entre eu e o conteúdo e o projeto. Assim como eu faço um feedback constante entre a teoria, as disciplinas do Prof. Filho e a prática. Então, esse tripé estava lá também. O aluno vem, professor, o que você achou do projeto? Olha, dá uma lida mais no Rousseau, naquela parte tal, tal, tal. Beleza, professor, ele voltava. E agora, professor? Tá ficando legal. Estava meio caricato, estava meio geralzão. Vamos deixar ele mais profundo. Então, vê esse texto aqui do Hobbes, o que você acha? Aí ele voltava. Então, o conteúdo começava a ser um jogo interessante para eles, porque quando eu perguntava, e aí, o conteúdo ajudou? O Hobbes ajudou? Ele ajudou bastante, professor. Nossa, agora está outra coisa. A gente até mudou o projeto. Eu achava bonitinho quando eles falavam isso. Aqui é uma coisa interessante do feedback, do vai e vem, que é quando... Esse aqui é um esboço de uma aluna. Ela também, baseada no Rousseau, na sociedade. O primeiro esboço está do lado, gente. Aí a gente chegou à conclusão que ele estaria um pouco caricato. Aí ela fez o segundo esboço. E isso é interessante, porque eles fazem isso sem reclamar. Eles simplesmente falam, ó, eu acho que a gente podia sair desse... Tem muita gente simbolizando a liberdade e prisão com corrente, com bola de ferro. Ela professor, vou tentar mudar. Ela trouxe aquele. Depois de muita discussão, feedback, ela trouxe esse. E aí ela escreveu no seu projeto. As frutas diversas. Cada fruta representa uma pessoa que tem sua personalidade, gostos e estilos, no caso, o ser humano no estado primitivo. A maquinaria transformadora é o processo que nos transforma e nos tira do nosso estado primitivo, assim nos colocando em um padrão. As melancias, elas representam o padrão imposto pela sociedade, onde todos que passam por essa transição têm que o seguir. Temos um exemplo que representa muito esse ponto, que é quando entramos em uma empresa e não tem suas exigências, onde
Desculpa, e nela tem suas exigências, onde tem que deixar muitas das suas práticas e costumes. Os dois céus. O primeiro céu é todo colorido, é um céu limpo, sem poluição. Algo bem natural. Já o segundo tem uma coloração mais escura, causada pela poluição que os homens fazem com suas máquinas. O Sol. Ele tem sua mesma função nesse desenho, que é iluminar e trazer a luz. A lâmpada, assim como o Sol, ela também tem a função de trazer iluminação do que é mais fraco e artificial, além mostrando uma transição do natural para artificial, ou melhor, as máquinas. As cores do chão. As cores são vivas, vão se tornando mais apagadas e menos alegres conforme a transição acontece. Aline Silva Xavier, o outro é do Matheus. A escola, José Fernanda Butti, que estou até hoje. E aqui eu encerro essa parte. Ô, André, tem um tempinho só para mostrar uma das músicas? Claro, manda ver aí. Deixa eu ver se tem gente aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Apresentação. Peraí que eu vou achar aqui onde para tirar a tela. Gente, essa música que vocês vão escutar é uma música feita a partir de uma aula chamada Alienação, e ela foi feita com um grupo também em um alto feedback, tá? Teve muito feedback aí, e vai e vem, e aí... E aí, nós temos essa música aqui. Vamos lá. 2, 3, 4. Tuts, 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 cidadão alienado, passa o dia sendo escravo, não desvia da TV e acredita no que vê. Admira jogadores que se vendem por valores, acha que são vencedores, são perdedores. Pessoas são vendadas sem ao menos perceber. Compram, usam, depois dizem o porquê. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. Cada dia é um problema com uma situação. Preconceito só aumenta e a mídia diz que não. Pessoas são vendadas sem ao menos perceber. Compram, usam, depois dizem o porquê. O porquê desse problema, porque tal situação. Mas sinceramente abre o olho, cidadão. O porquê desse problema, porque tal situação. Mas sinceramente abre o olho, cidadão. Mas sinceramente tira o olho da TV. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. Cidadão alienado, passa o dia sendo escravo, não descia da TV e acredita no que vê. Admira jogadores que se vendem por valores, acha que são vencedores, são perdedores. Pessoas são vendadas sem ao menos perceber. Compram, usam, depois dizem o porquê. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. Cada dia é um problema com uma situação. Preconceito só aumenta e a mídia diz que não. Pessoas são vendadas sem ao menos perceber. Compram, usam, depois dizem o porquê. O porquê desse problema, porque tal situação. Mas sinceramente abre o olho, cidadão. O porquê desse problema, porque tal situação. Mas sinceramente abre o olho, cidadão. Mas sinceramente tira o olho da TV. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. O porquê. Mas sinceramente tira o olho da TV. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou compartilhar uma outra. Dá tempo, André? 2 minutos. Acho que tá sim, Jana. Estou esperando aparecerem perguntas aqui, então eu acho que dá para a gente ouvir mais um dos seus trabalhos aí. E depois essa outra tem umas perguntas. Essa outra tem 2 palavrões. Tem problema? Quem tiver problema, tapa o ouvido, né?
Tá. Gente, essa música, ela foi feita... Eu quero apresentar essa música, ela foi feita por uma aluna que ela se demonstrava bastante tímida na sala e tal. E ela até falou, professor, eu faço sozinha, então. Aí, tá bom, você vai apresentar? Ela fez, ela criou o beat, ela criou a letra. Ela é uma menina assim, vamos dizer assim, sabe? Aquela adolescente que adora ser revoltadinha, o sistema tá errado, tá todo mundo certo, essa escola tá cheio de memo, cheio de emo. Falei, tá bom, então expressa toda essa sua vontade de falar na música. E vamos ver a música que essa menina fez? Eu achei muito interessante o que ela fez. E a coragem de fazer também, né? Começa um pouquinho baixinho o beat dela, mas depois dá para escutar direitinho o que ela tá falando. Deixa eu aqui, colocar ela aqui. Cadê? Não. Como avisei aqui, tem... quando o aluno pergunta, professor, deixa eu achar aqui, pode falar palavrão? Eu falo, olha, gente, eu não gosto muito, quando se trata de filosofia e de arte, ficar podando o aluno, não. Então, tem a ver com a peça, tem a ver com o trabalho? Aí eu olho. Como eu vi que se tirasse a palavra, né, o palavrão, ficaria fraco para o que ela quis dizer, eu falei, mantém. A gente faz duas versões, fica de palavrão e fica uma para a gente prestar para os alunos, se der problema para nós. Então vamos ver esse trabalho dessa aluna aqui. Tá? Deixa eu ver se foi. Foi. Estudo errado. Sistema errado, na verdade. Ele começa a letra, mas depois... Ela criou o beat, criou a letra, criou tudo e cantou. Sistema errado, tragado por um fudido sentado numa poltrona de couro com um sapato importado. Só quer saber do presente, se esqueceu do passado. Os pobres que se fodam e os ricos milionários. Tem uma coisa que eu falo, se liga aí no recado. Bando de filhos da puta, mercenarismo safado. O nosso som é pesado, tranque os ouvidos, fracos vão invadir seu barraco, seu multimídia no carro, sua vitrola quebrada, televisão que não pega, vou explodir sua net, vou entrar na sua tela, não vê o pai de família que não arruma um trabalho, vende a calça e a camiseta pra arrumar um trocado, não vê esses garotos com o nariz escorrendo, sem camiseta no frio, pedindo esmola pro vento, vejo essas mancadas, confesso que não aguento, menores de 12 anos sem cobertaz no relento, nosso som é pesado, tranque os ouvidos, fracos vão invadir seu barraco, seu multimídia no carro, sua vitrola quebrada, televisão que não pega, vou explodir sua net, vou entrar na sua tela, e esses ratos de esgoto com sangue contaminado, com Rolex na mão, bandidos engravatados, com seu carro blindado, televisão embutida, sua amante do lado e a secretária exibida. Não quer saber de ninguém, o que falou tá falado, proclamam fazer o bem, por trás fazem tudo errado. Nosso som é pesado, tranque os ouvidos, fracos vão invadir seu barraco, seu multimídia no carro, sua vitrola quebrada, televisão que não pega, vou explodir sua net, vou entrar na sua tela. Cê tá ligado, meu caro? Som é forte, é raro, não pago pau pra comédia, não dá vacilo errado. Eu te prendo na ideia e tá aí meu recado. Não vê esses garotos com o nariz escorrendo, sistema errado, tragado por um fudido sentado. É isso. Agradeço a exposição, o tempo de exposição está aberto aí para as questões. Foi muito pesado, André, a música aí? Não. Tá. Eu acho que tá tranquilo. Tá bom. É isso então, Jean? Eu só queria apresentar uns livros que possa ajudar, pode? Claro, temos tempo. Marcamos até as 8h30. Gente, mesmo que não seja para o seu projeto futuro aí, quem já está em ingresso, eu queria fazer um merchan, quem tiver uma graninha. Existe um professor aí, famoso no Prof. Filo, ele é integrado aí a todo o programa, o nome dele é Junóide Cornélio Matos. Ele lançou uns livros que eu queria apresentar para vocês por causa dos temas.
Esse livro aqui, ó, Filosofias do Ensinar e Aprender a Filosofar. Esse livro aqui, ó. Ele diz aqui, trazemos para a roda de conversa professores e professoras que atuam no chão da escola nosso modesto pensar construído, desconstruído e reconstruído ao longo de uma trajetória de vários anos. Então, pode ser que o seu projeto seja sobre tecnologia e filosofia, mas o Junote tem um estilo de escrever que te instiga para as outras áreas também. Então, acho que vale a pena, se você tiver uma graninha, comprar os livros dele. Eu vou apresentar todos, você escolhe o que você vai comprar. Filosofia da Perguntação. Então, ele vai instigar aqui a fazer toda uma metodologia a partir das perguntas, né? E, de novo, essa questão do esforço e dedicação surge na coleção Filosofias no Chão da Escola, que eu acho que é o rosto, né? O rosto do Prof. Filo, né? Essa coisa da filosofia no chão da escola. Então, um livrinho pequeno, mas que você vai lendo. Meu projeto é sobre, sei lá, cinema e filosofia, tecnologia, filosofia, big techs, mas o Junote é muito provocador. Filosofia, por que ensino? Como ensino? Você vê que os próprios temas do livro dele já é instigante, né? E aqui ele vai falar que esse é um livro cirandeiro, professores e professoras com simplicidade e leveza, acertamos o nosso passo para uma dança singular, né? Então, essa é uma festança que nasce no chão da escola, do barro do chão, de onde Luiz Gonzaga disse que vem o baião. E aí tem muita provocação aqui de como fazer essa coisa a partir do chão da escola, da simplicidade. Por que eu estou apresentando o Junote? Porque muitas vezes a gente está no Prof. Filo e quer dar uma viajada, né? Ir lá no espaço sideral e quer construir um mestrado mais acadêmico e se perde, sendo que o seu tema já está dentro de você já está fazendo o seu tema. O que você tem que fazer é teorizar. E esses livros do Junote faz essa provocação. Filosofia e Educação, interfaces com pesquisa e educação. Isso aqui é organizado por ele, mas tem bastante coisa aqui para poder provocar. É isso. Não sei se podia fazer o manchê aqui dos livros do Junote, mas eu fiz, André. O Junô vai gostar. Giano, aqui a gente tem já uma pergunta aqui do Marcelo Guimarães, que acredito que seja o nosso colega lá da Unirio, né? Professor também do Prof. de lá, já é do PPFEM também, que é um outro programa que trabalha o ensino de filosofia no nível de pós-graduação, bem parecido ao Prof., né? E atua bastante no ensino de filosofia, acho que é dele essa questão. Você está lendo aí também, né? Junto comigo aqui, do ladinho, sobre a questão da quarta parede, né? Pedir para os alunos, né? Acho muito poderoso esses trabalhos em que propõem aos alunos se expressarem como autores, abrindo espaço para eles possam expressar suas questões e seus problemas. Isso é quebrar a quarta parede, porque acho que muitos aqui talvez não sejam do teatro, né? Ou até do cinema também, porque tem um pouco disso, né? E não estejam familiarizados com essa linguagem do palco, né? Da quarta parede. Então, se talvez explicar um pouco a questão, eu ia até te perguntar isso também, né? Falar o que é essa quarta parede no teatro, porque você falou dela na educação, né? No ensino, porque daí talvez o pessoal pode ser dúvida de mais alguém. Agradeço ao Marcelo, um abraço, Marcelo. Vamos lá. No teatro foi desenvolvido um teatro que chamamos naturalista. Esse teatro, ele queria criar uma ilusão entre o espetáculo e a plateia. Essa ilusão foi criada da seguinte forma. Uma das regras era que os atores não falassem com o público e nem para o público. Por quê? Porque na Grécia, embora existisse público e palco, mas vamos lembrar que os atores ficavam de frente para o público, falando para o público em coro, às vezes 300 pessoas, 400 pessoas. Então, não existia a noção de quarta parede no palco do grego. Quando ele vai ser instaurado ali no naturalismo, eles queriam que o realismo e o naturalismo tivesse essa, não posso dizer, essa ilusão tão grande que estava acontecendo ali era uma fatia da vida, eles gostavam até de usar esse termo, né? A fatia da vida,
que eles colocaram essa regra. Não falar nem para o público e nem com o público. O público vai assistir como se estivesse numa fresta de uma janela, de uma porta, o que está acontecendo ali dentro. Como se fosse um grande observador da vida. Por isso que quebrar a quarta parede é fantástico. Mas o nascimento dela também é. Para a época, foi um grande evento construir a quarta parede invisível. Tá, mas por que a quarta parede? Vamos entender ela. Parede 1, essa que está atrás de mim. Parede 2, essa que está do meu lado. Parede mesmo, né? No palco, a caixa do palco. Parede 3, essa que está do meu lado. Parede 4, eu de frente para vocês. Eu agora estou quebrando a quarta parede. Eu estou olhando... Aliás, eu vou quebrar a quarta parede agora. Eu vou olhar diretamente para a câmera e falar diretamente com vocês. Isso é quebrar diretamente a quarta parede. É simplesmente olhar para o público. Bom, tudo tem desgaste, né? Chegou um momento que alguns autores e diretores quiseram quebrar a quarta parede. Por que autores? Porque o Gogol, ele vai escrever nos seus textos uma coisa chamada a parte. Quem é de teatro sabe. A parte é, o personagem está falando com o personagem, vou fazer aqui. Então, eu queria saber aonde você estava, rapazinho. Agora ele vai mentir. Meu filho sempre faz isso. Ele mente quando ele está com esse olhar aqui, ó. Quer ver? Ele vai mentir. Fala. Viu? Ele acabou de mentir agora. Isso é o à parte. É quando o próprio autor indica para o diretor que vai dirigir a peça que é o momento em que o personagem vai falar com o público a sua própria emoção ou a emoção do outro personagem. Isso já é quebrar a quarta parede. Mesmo escrito num texto. Já ali tem a quebra da quarta parede. Se o diretor fizer isso na direção, às vezes o diretor ele é bastante naturalista e não faz o à parte. Ele não quer quebrar a quarta parede. Mas a quarta parede estava quebrada na dramaturgia, no texto, na literatura teatral. Então, essa quarta parede tinha uma ideia de reforçar o que mais tarde foi teorizado, trabalhado, chamado de catarse aristotélica. Que é o quê? O personagem tem a história e a trama, e o personagem tem o começo, meio e fim. E a sua curva é ascendente, ápice, depois a queda. Se você não quebra a quarta parede e mantém aquele negócio com uma imersão emocional e o público vai, você tem a possibilidade de ter essa catarse de Aristóteles, ou seja, a purgação dos sentimentos através da peça. Até aí tudo bem. Grotowski, depois, vai fazer o seguinte, ele vai falar o seguinte, olha, eu quero um espetáculo em que o público sinta a respiração do ator, sinta a fala do ator, sinta a pulsação do ator. Ele queria isso. Então, a primeira coisa que ele quebrou já foi o palco italiano. O que é o palco italiano? O palco alto, vou pegar aqui a câmera alto, o público baixo e assistindo lá de baixinho os atores andando aqui. A primeira mudança que o Grotowski faz é isso aqui, ó. Público e ator estão no mesmo chão. Então ele já não apresentava em palco, ele apresentava sempre em salões, salas, e ele convidava arquitetos para fazer com que a arquitetura da peça ficava entre o público. Por exemplo, você podia estar sentado aqui numa peça de Grotowski e o seu amigo está sentado lá do outro lado e você está no meio do palco, no meio da cena. Os atores iam passar aqui em torno de você, já quebrando tudo que se chama de quarta parede. Olha que interessante, os atores andando em torno de você. Ainda assim, o Grotowski não fez o que o Boal vai fazer e tornar o Boal brasileiro, viu? Boal, nosso grande Boal, conhecido mundialmente, assim, um gênio. Ele vai fazer o Sonho de Brecht, por exemplo. Depois eu vou explicar o Boal. O Brecht vai fazer o contrário. Não, vai fazer além do Grotowski. Além de ele quebrar a quarta parede, ele vai dizer que os atores têm que falar como atores e não como personagem. Como isso? Ele vai chamar isso de distanciamento. Porque o Brecht queria que os espectadores de teatro tivessem ligado o racional. E tanto é que foi chamado de catarse racional e não catarse emocional. Não que o Brecht desprezava as emoções dos personagens, mas o ator e o público não deveria se apegar às emoções dos personagens, mas criticar os personagens, inclusive os atores. Como seria isso na prática? Um ator está interpretando aqui, sei lá,
o Otelo. Ele interpreta Otelo, aí o ator para assim e fala: Otelo foi um grande idiota. Ele não percebeu aonde ele estava se metendo. Porque se Otelo percebesse onde estava se metendo, ele ia saber aonde ele ia chegar. Aí depois o ator voltava e continuava falando com o público, como Otelo. Eu vou dominar, sei lá, o reinado, não sei o quê, quem está me traindo? Aí o ator voltava de novo, até tirava a máscara assim, de Otelo, ou um adereço que ele estava usando e falava: você vê as ações do Otelo? Esse cara vai se afundar. Então, essa técnica chamada distanciamento para Brecht já é uma total quebra de quarta parede em tudo, porque agora nem o personagem tem mais ilusão. Brecht até fazia com que os atores se trocassem na frente do público, não ficavam pelados, né? Mas, tipo assim, uma roupa básica e depois ia trocando os outros adereços para que o público sempre soubesse que aquilo era uma peça. Propósito, para Brecht, o fascismo, ele tinha como uma das armas a ilusão do espetáculo. Então, Brecht estava querendo ensinar você a ver por trás do espetáculo, já dentro do teatro, desmontando o teatro. O teatro tem figurino, tem produção, tem adereço, e Brecht queria mostrar que aquilo passava de uma montagem. Aí vem o Boal, para resumir a história, e fala o seguinte: o Boal vai além de tudo. Ele fala: não existe espectador e ator, todos nós somos atores. Inclusive ele fala no vídeo, né? Eu sou ator quando escolhi essa roupa, eu sou ator quando escolhi essa fala, eu sou ator quando escolhi esse cenário aqui, um copo com água. Então a gente tem que trabalhar com os espectatores. Ele chamava os espectadores de espectatores. Aí o que o Boal fazia? Boal criou várias técnicas. Uma delas é fazer com que o público participasse da peça. Como? Tem vários nomes: Teatro Fórum, Teatro do Arco-Íris, Teatro do Desejo. Uma dessas técnicas, o Boal apresenta uma cena, depois a cena congela e ele fala quem quer mudar aquela cena. Aí as pessoas: eu quero mudar o final dessa cena. Aí falavam a mudança, o Boal ia lá e pedia para os atores mudarem. Só que teve um dia que uma mulher mostrou para o Boal uma coisa que ele não tinha pensado ainda, mas depois dali ele pensou. A mulher ficou com uma cara feia, assim, segundo o Boal, né? O Boal narrando, gente, vocês riem demais com o Boal narrando isso aí. Ou vocês lendo no livro dele. Aí a mulher lá: aí ele: que foi, senhora? Você não gostou? Não, não gostei, não. Então, diz, não tá legal isso aí. Mas já mudamos 3 vezes, a gente mudou ali pela outra atriz, a gente mudou que o outro falou ali. O que tá ruim? Eu quero ir aí mostrar o que tá ruim. Ele: senhora quer subir aqui e mostrar o que tá ruim? Ele: eu quero subir aí e mostrar o que tá ruim. Porque qual era a história? A história era que uma mulher, ela era analfabeta e não sabia ler. E estava sendo traída pelo marido. E esse marido pedia para ela dinheiro para sair com a amante. Até que uma amiga viu as cartas do marido, da amante, né? Da amante do marido. E falou para a mulher: você está sendo traída. Ele está pegando dinheiro para sair com a amante. Aí ela descobre, e no final do Boal, ela perdoa o marido. Já para fazer a provocação mesmo, né? Aí as pessoas: não tem que mudar, não tem que mudar, tem que mudar. Essa mulher: eu quero ir aí. Aí, meu amigo, essa mulher chegou com uma vassoura. A mulher do palco chegou com uma vassoura. Falou: vem aqui, rapaz, vem aqui. Falou pro ator do Boal: vem aqui, eu quero conversar com você sério, bem sério. Pegou o cara e começou a bater. Pá, bater no ator e bater no ator. O ator lá: não, eu vou parar. É isso aí. Você nunca mais vai me trair. Nunca mais. É assim que se fala. Ouviu, Boal? É esse o final que eu queria. O Boal ficou assim, o ator também. Aí o Boal falou: bom, daqui para frente eu vou fazer peça com os espectatores. E foi dali ele começou a amadurecer melhor essa ideia de espectatores. Então veja, o que o Boal fez? Ele foi além. Então, o Boal fez muitos espetáculos em que as pessoas eram convidadas a entrar na cena. E elas entravam. Eu fiz esse experimento nessa escola, José Fernando Budi, com as mães. Em reunião de mães, eu fazia com que mães entravam na cena que os próprios alunos faziam. E também fiz isso nas ONGs que eu trabalhei. E foi aí que eu pensei: lembra da necrofilia do Paulo Freire? Pois é. Eu pensei: bom, eu tenho que quebrar essa quarta parede, tenho que fazer que nem o Boal, ver os meus alunos como alunos, né? E não como alunos, se a gente pegar aquela etimologia de que o aluno é uma não-luz, né? Sem luz. Então a gente vai pegar esse aluno e transformar ele em um aluno, né? Um ator, um aluno-ator, que vai se envolver diretamente com a avaliação, com o processo de aprendizagem
que seria, no meu caso, os textos filosóficos, né? Seria, no caso do professor de história, os textos de história. Dá para ensinar texto de história, dá para fazer música com texto de história, dá para fazer desenhos artístico-filosófico com textos de história, dá para fazer muita coisa, até com matemática, dá para fazer até com matemática, né? Cheguei os matemáticos, tadinho. Principalmente com matemática dá para fazer isso aí. Porque dá para fazer com exatas, dá para fazer com humanas. Então, romper a quarta parede é realmente trazer o aluno para fazer algo como eles querem fazer com que o espectador, né, o Boal, venha e faça o espetáculo. Mas por que o Boal quer isso? A mesma intenção de Brecht, que liga o racional. O Boal é meio hegeliano nos textos dele, né? Tem uma teoria filosófica por trás, hegeliana, da dialética hegeliana. Ele recupera muito Hegel nos textos dele, né? Essa dialética aí. O Boal vai querer que a peça, o mundo será transformado já a partir da peça. E aconteceu, viu? Ele fala de uma história no Paraguai que eles vão discutir sobre algumas coisas lá e depois a peça acaba e eles continuam discutindo a vida real com o governador da época, discutindo coisas para mudar o dia a dia. Então o Boal acreditava muito na transformação do teatro através dessa intervenção do espectador. É isso, espero ter respondido. Acho que respondeu, né, Marcelo? Todo esse caminho aí, essa articulação, essa invenção, essa articulação do teatro do oprimido do Augusto Boal com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, e essa trazer o aluno para criar, né? Acho que ficou bem evidente isso daí. A Gislaine aqui perguntava qual é o filósofo que fundamentou sua dissertação, mas acho que você falou um pouco, se quiser falar mais um pouco. Você falou de alguns teóricos do teatro, teóricos da educação, né? Então, não sei como que você pensa em responder essa questão aí. Olha, eu pensava que quem tinha fundamentado bastante era o Paulo Freire. De certa forma, a contribuição do Paulo Freire é riquíssima como filósofo pedagogo, né? Mas quando o André nos apresentou Deleuze, eu vi que o Deleuze é quem realmente... Porque o Deleuze é muito rico nas suas terminologias da geofilosofia, dos intercessores, da separação da potência da arte como forma de pensamento, mas, porém, aquela que produz afectos e perceptos, e da potência da filosofia como aquela que produz conceitos. Porque como eu trabalho com os dois, eu tinha que ter alguém ou um conceito que separasse exatamente o que eu estava fazendo. Como eu falei, durante muito tempo eu acreditava que eu estava filosofando ou ensinando os alunos a filosofar através da arte. Não que a arte não possa ser uma potência de trabalhar com conceitos. Mas eu gosto da separação do Deleuze. Ela pode até trabalhar com conceitos, mas quem cria conceitos é a filosofia. Então eu fico com o Deleuze. Eu acredito que quem cria o conceito é a filosofia, mas eu fico feliz em saber que crio perceptos e afectos com os alunos. Quando eu proponho a arte. Porque, assim, antes mesmo de conhecer o Prof. Filo, eu já tinha uma ideia de não usar a arte como instrumento para um fim. Eu não sei se é porque antes eu já era artista e depois me tornei professor de filosofia. Então eu nunca usei a arte como um meio para um fim. Por exemplo, a arte como um meio de sensibilizar os alunos para chegar a um conceito filosófico. Eu acho que não é uma abordagem muito profunda que se dá para fazer com o aluno. Tanto é verdade que antes do aluno fazer um cinema comigo, eu ensino sobre quadramentos, ângulos. Por que também usei o cinema? Por causa do celular. Tinha uma reclamação de aluno com celular. Falei, tá com celular? Ele tá com uma ferramenta de fazer filme, na verdade. E se ele tiver um celular ainda com 1080 pixels, mais ainda. Tem um filme, Projeto Flórida, que foi feito todo com celular. E com o William Defoe, que concorreu ao Oscar esse filme. Inclusive é um filme lindo. E outras experimentações foi feito com celular. Então, assim, o aluno tá com uma ferramenta poderosa para fazer um filminho. E aí eu comecei a falar, não, tá com o celular aí, vamos fazer filme. Vamos fazer filme artístico-filosófico. E aí ensino sobre quadramento, iluminação, ângulo,
percepção, dramaturgia, enredo, então dou todo instrumento para ele. Aí ele faz. Mas foi com Deleuze, né? Você fala assim, quem fundamentou... Como para romper a quarta parede, eu tenho o Paulo Freire com a questão da educação bancária, então eu tenho, teoricamente, realmente, eu sei que eu estou rompendo, a educação bancária é a nossa quarta parede. Com Deleuze eu tenho que eu estou rompendo a quarta parede, criando afectos e perfectos através da arte. Então, Deleuze aí é fundamental. Tanto é que eu comprei. É que Deleuze é difícil de entender, né? Eu comprei um livro chamado Conexão com Deleuze, para entender Deleuze, Dicionário de Deleuze, e até hoje estou tentando entender Deleuze. Além do André nos explicando Deleuze. Gente, é complicado, mas ele é fascinante. Não é porque ele é complicado que você tem que se distanciar dele, não. Eu acho que é justamente ao contrário. Você tem que tentar entender o cara. E o Deleuze não dá aula em Diadema, né, Jano? Também tem as suas teorias, né? Você inventar, é bom a gente fazer os mestrados e também a gente não depender tanto de um autor que vai fundamentar tudo. Essa articulação toda que você faz aí é bastante importante nesse processo de tornar-se um professor pesquisador, inventando, teorizando suas práticas. Lembrando que todo esse passeio que você deu uma aula aí para a gente de teatro, você deu uma aula para a gente até sobre o prof, você deu uma boa aula sobre o prof no início, é para falar sobre a avaliação, que eu acho que é um tema pouco estudado entre nós do ensino de filosofia, tanto nos mestrados, nas nossas pesquisas. Eu acho que a gente fala pouco da avaliação. Às vezes a gente teoriza bastante a questão do ensino, problematiza a questão do ensino e tal, e às vezes a gente esbarra nos tipos de avaliação muito tradicionais, né? A dissertação, mesmo a prova, enfim. Acho que a gente olha pouco para a questão de criar mecanismos de avaliação e, nesse caso específico, mecanismos que favoreçam um processo criativo por parte do aluno também, né? Para que a filosofia faça sentido para ele também e não seja apenas uma espécie de decoração, de memória, né? De decorar e memorizar alguns conceitos de alguns filósofos famosos pelo simples fato de eles serem famosos, né? Eu vou só fazer uma pergunta, acho que já que não apareceu aqui, eu vou fazer uma pergunta que às vezes aflige muita gente, né? Que é essa possibilidade de articulação mesmo daquilo que você tem feito como pesquisa, que tem feito como seu trabalho, né? Como é que você enfrenta o desafio de articular esse professor que você se tornou e está criando essas metodologias e essa metodologia de aula e de avaliação diante da situação do Estado, que tem uma imposição curricular, né, que você tem ali os slides, a situação do Estado de São Paulo está um pouco assim, não sei se ela se reproduz em outros estados, né? Como que é isso, né? Como é a equipe gestora, como é a articulação, há pressão ou não, ou cabe, né? Ou para você consegue articular muito bem com essas imposições todas. Conta para a gente um pouco sobre esse trabalho, como é que ele está se desenvolvendo agora nessa situação. Eu ia falar disso. Eu estou sentindo na pele a necrofilia da educação bancária que disse Paulo Freire. No começo do bimestre desse ano, eu tentei conciliar as plataformas, os slides das plataformas, com esse modelo de avaliação e de metodologia. Mas chegou um momento que a coisa ficou tão sufocante, porque assim, deixa eu explicar uma coisa que talvez o pessoal não saiba. O governo criou uma coisa chamada BI. Esse BI é uma plataforma que só os professores e o governo vê, que ele consegue ver qual é o aluno que está fazendo as atividades CMSP, as atividades das plataformas em geral, para resumir. Então fica verde, fica vermelho, fica amarelo, e assim, a meta é alta, ele quer que fique... Para ficar verde, tem que ter 97% dos alunos fazendo as atividades. Eu vou fazer um cálculo rápido para vocês aqui da tal necrofilia do Paulo Freire. Nós temos, quando o bimestre começa, ele já começa com os slides de cada aula do que o governo coloca. Então, da primeira aula até a última aula do bimestre tem slide. E são 22 PowerPoint, 22 slides. E para cada slide gera uma atividade de todas as matérias. Eu fiz um cálculo rápido
Até falei para os alunos, falei, gente, ó, olha aqui comigo, 7 aulas por dia, 35 por semana, dá 35 atividades por semana. 70 por 2, né? E 140 por mês. É uma coisa monstruosa, mas mas só que não tinha só essa plataforma, porque se você pegar a expansão, chega a números de 300 atividades por mês só de plataforma. E atividades extremamente conteudistas. Eu tenho um slide sobre Platão, pergunta, o que Platão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E agora ele aumentou o número de alternativas dessas perguntas. Gente, no mês que fui cobrado para trazer as plataformas, porque esses slides vão cair no Provão Paulista e na Prova Paulista, então, assim, eu estava no meio do projeto das atividades artísticas filosóficas, aí eu abandonei tudo. Falei assim, ó, eu vou tentar, gente, resumir os slides para ver se sobra algum dia para a gente fazer alguma coisa prática. Não consegui. Então, assim, eu fiquei 2 bimestres fazendo slides. Gente, é sufocante para nós e sufocante para os alunos, assim, de uma maneira necrófila. Mata o desejo do aluno de aprender e do professor de ensinar. Você quer escapar daquilo para respirar um pouco e trazer uma coisa, vamos dizer, lúdica, né? A palavra jargão já lúdica, mas lúdica, né? Uma coisa um pouco mais diferenciada. Então, assim, estou apanhando. O ano que vem eu vou ver se eu consigo, a partir do primeiro bimestre, reduzir slides, por exemplo. O que significa isso? Slide 1, aula 1, aula 2. Eu pego os slides, reduzo em uma aula só, dou aquela aula no slide, aula expositiva, ajudo eles a fazerem as atividades para que aquela atividade já seja feita e não fique lá vermelho. Aí, na outra aula, eu tento dar uma aula prática e fazer alguma coisa nesse sentido do meu projeto. Só que ele também sofre, porque o aluno fala assim, nossa, professor, tem o seu projeto de música, porque isso demanda tempo, mas tem o CMSP professor de História, professor de Educação Física, o CMCP da Expansão, o CMCP do professor de Geografia, nós estamos atolados de atividade. E se o senhor passa essa atividade para produzir as músicas, fica difícil a gente ensaiar as músicas, elaborar a música, minha cabeça não consegue nem pensar, porque eu estou pensando nas plataformas do governo. Aí ficou assim. De certa forma, sufocou esse modelo, e eu vou ver como vou fazer o ano que vem. Esse ano, por exemplo, eu não consegui produzir um trabalho desse em nenhuma das salas. Eles ficaram tudo pela metade. Por exemplo, teve alunos que ficaram com o esboço do desenho, não deu. Eu pensava que ia dar ao longo do bimestre, não deu para finalizar o esboço e o final. Tem música que foram construídas e não deu para cantar, porque não deu para fazer o beat, já que cada vez que vinha uma cobrança de uma atividade, de uma plataforma. Infelizmente foi isso, André. Eu vou ver o ano que vem o que eu vou fazer para voltar isso aí. Muito obrigado. A gente ouvir esses relatos dessa resistência, que acho que o momento agora, até o momento anterior, quando você estava fazendo a pesquisa, 2021, 2022, estava menos, né, massacrante, né? Sim. Bom, não apareceu mais nenhuma pergunta aqui, Jean, então, se você quiser finalizar a sua apresentação, falar alguma coisa final, daí a gente encerra aqui. E já vou deixar aqui o meu salve, que é um agradecimento para todo mundo que está aqui, que veio, que prestigiou, que fez perguntas. Um agradecimento especial a você, que terminou essa pesquisa e topou vir aqui gravar esse vídeo. Agora vai ficar gravado no YouTube, as pessoas vão poder assistir. E também avisar que o seu colega de turma, né, o Alexandre, vai apresentar na semana que vem, na terça-feira, dia 19. Então, quem quiser, quem tiver disponível, puder participar aqui, vai ser muito bacana para a gente. Então, agora você pode fazer aí suas considerações finais, Jano. Muito obrigado pela presença, por trazer aqui sua experiência, seu trabalho, que é muito, muito bacana. Eu só quero agradecer a todo o programa, ao Prof. Filo, a todos que são colaboradores e que faz com que o Prof. Filo exista. O Prof. Filo, para quem não sabe, foi pensado, bastante carinho, desenvolvido entre 2016 e 2007, e 2017 começou a primeira turma, não é isso, André? Coisa assim, né? Eu acho que é 2017 a primeira turma, ou 18. Agora você me pega. A Patrícia, que tem todo esse histórico aí, eu não sei se ela está aqui na sessão. No texto do PIBID dela, né? Sim. Eu quero dizer, gente, que vocês que querem ingressar no Prof. Filo, ingressem. É muito bom o projeto.
É um tipo de mestrado que eu nunca pensei que seria tão bom, porque eu vinha procurando mestrado há muito tempo na minha vida, mas eu encontrei aquele que talvez seja aquele que você esteja encontrando se você tiver com uma certa angústia que eu tinha na época. Qual angústia? Eu pensava, vou fazer um mestrado sobre o Nietzsche. Ah, mas tem tanto mestrado sobre o Nietzsche, vou gastar 4 anos para escrever mais alguma coisa sobre o Nietzsche. Ah, vou fazer um mestrado sobre, sei lá, algum filósofo. Não que eu não gosto do mestrado acadêmico, eles são importantes também. Mas eu queria alguma coisa que falasse de alguma coisa mais chão de sala, vamos dizer assim. E esse mestrado aqui, ele conversa muito bem com isso. Então, eu agradeço a todos aqui, agradeço a todos que lutam pela existência do Profilo, que a gente está vivendo tempos em que tudo tem uma certa... vira um vidro, né? Não sabe quando pode quebrar. Mas agradeço a todos que estiveram aqui e agradeço, e mais uma vez, de estar aqui com o André, grande professor, e ano que vem vou fazer um tempinho para assistir suas aulas lá na graduação. Valeu, André. Vamos lá, Jean. Então, agradeço todo mundo, nós vamos encerrar a transmissão, já deixo convidado vocês aqui também para acompanhar a playlist que nós temos aí no canal da edição anterior, para assistirem. Tem 4 apresentações do ano passado, que estão aí no playlist, no próprio canal do Profilo no YouTube, e o convite para assistir a próxima, né, que faremos aqui. Beleza? Então, boa noite para vocês, boa noite, Ana, um abraço para todo mundo. Obrigado. Valeu.